o projeto já foi desenhado há 2 anos. Há 2 anos. E daí, por causa desse momento de pandemia que a gente teve, ele ficou, digamos assim, em stand-by. Mas, agora retornando às obras do monumento, nós temos etapas que nós estamos fazendo. A primeira etapa, até o pessoal questionava muito. Algumas pessoas viam a gente construindo uma taipa de pedra. Usamos ali 28 metros cúbicos de pedra, quebrando pedra de marreta e assentando pedras. Na verdade, é um desafio para o artista a troca de elementos. Todo mundo me conhece como pintor artístico. Então eu fiz painéis na cidade, várias telas, muitos quadros, algumas outras obras, todas direcionadas à pintura. E quando o pessoal vê a gente trabalhando com aquilo, algumas pessoas achavam até que eu tinha migrado de profissão, tinha virado taipeiro. Mas não, a base do monumento é uma taipa de pedras. E a gente fez essa escolha com base em todos uma série de elementos históricos. Então, a simbolística do formato da taipa, como ela foi colocada, tudo isso é para ir montando toda uma história, todos os elementos harmonicamente escolhidos para fazer um monumento que tenha volume, beleza estética e que seja uma proposta que nunca antes tinha sido feita. Então todos os símbolos e símbolos de fácil visualização, que as pessoas que cheguem até esse monumento não precisem ficar se questionando o que é isso. Então eu imaginei um gaúcho tropeiro, um índio charrua, tomando um mate e assando uma carne. Facilmente explicável e perceptível. Vão existir elementos mais profundos que estão ali demonstrados, mas para todo bom gaúcho, de fácil visualização, que também aquece e alcança as pessoas, tanto com profundidade histórica, mas também praticamente com a beleza e essa função visual que comunica rapidamente a que se refere essa cidade, né? Nós estamos na terceira etapa, a gente reconfigurou, a gente gostaria de estar como segunda etapa erguendo os pinheiros de concreto lá, que fazem parte dos elementos do monumento. A gente transpôs essa etapa e começamos a construir os painéis monolitos. Esses painéis monolitos, num deles, a gente está produzindo um entalhe de concreto que simboliza a Rota dos Tropeiros. Então a gente colocou lá nesses entalhes elementos da Rota dos Tropeiros. O principal elemento que levava as pessoas por essa rota, levando muito gado, era a permuta por mulas marchadoras. E essas mulas marchadoras que saíam da Argentina e iam até Sorocaba, São Paulo, para servir depois de elemento de logística para o Império. Então carregar ouro para e outras coisas também. Outra parte do monumento, do outro painel monolito, nós vamos desenhar a Lagoa Vermelha Primordial, aquela que deu o nome, que fez o José Ferreira Bueno dizer que aqui era uma terra de lindas lagoas vermelhas. As próximas etapas, então, vai ser finalmente trazer à existência uma estátua do fundador da cidade. E fazendo a pesquisa sobre o José Ferreira Bueno, você encontra uma grandeza tão grande, primeiro na atividade que ele fazia, que era uma atividade que exigia muita coragem. Trabalhar em batalhas, ele era capitão da Guarda Imperial do Dom Pedro II, um homem que andou com os mais nobres e mais importantes do nosso país naquela época, fundador de várias cidades, 8 outros municípios, inclusive o nosso. Aqui se estabeleceu aqui na descida da Libório Pimentel. O homem morou aqui verdadeiramente, então, e doou as terras que fundam o nosso município. Então acredito que representar ele na entrada da cidade como tropeiro que ele foi, como assador de churrasco, aquele churrasco primordial, o costelão das Três Américas, maravilhoso, feito até hoje, há mais de 3,5 séculos, é muito importante. E ao lado dele vai estar o índio charrua. Até houve quem levantasse críticas de por que a escolha de um índio charrua, sabe? E daí o pessoal faz uma conexão com o nosso índio contemporâneo, às vezes o índio que está fora da sua reserva, aqui transitando pela cidade, mas o índio charrua, ele era o homem primitivo, que aqui estava antes que qualquer outra etnia, qualquer outro povo chegasse.
O índio charrua, ele conhecia todo esse caminho. Ele tinha a noção dos viveres, de como era possível se livrar do animal selvagem, de como era possível adquirir da natureza elementos úteis para a sobrevivência. Então o índio era muito importante. E é o índio charrua que deita a base para o homem branco, o português, depois que chegou aqui, ter um insight de assar carne. Porque o índio charrua já fazia essa atividade de assar carne. Ele assava a sua caça. E o tropeiro que passava por aqui, ele consumia charque, feijão tropeiro, não era do hábito dele em viagem assar carne. Não que ele não o fizesse, quem sabe, lá na sua localidade, mas nessa rota é o índio que vai trazer à tona essa prática de assar carne. Então, na origem, na pesquisa da origem do churrasco, de como começou essa atividade aqui, nessa região, o índio é peça fundamental.